Abra a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do verso de número 8. Atos 1, 8. Atos, você sabe, é o livro histórico sobre a igreja, que acontece logo depois dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. São as 4 visões sobre o evangelho de Jesus. E depois vem Atos dos Apóstolos. O livro que conta a história de como o Espírito Santo impulsionou a vida da igreja e um grupo de pessoas aparentemente simples, sem força, revolucionou a Roma antiga, a Palestina antiga, e essa mensagem se espalhou por todo o globo terrestre e chegou até nós aqui hoje. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler 8, 9, 10 e 11. Vocês acharam? Então leiamos a palavra de Deus. Palavras de Jesus. Mas receberão poder. Repito, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas, diz Jesus. Testemunhas em Jerusalém, testemunhas em toda a Judéia e Samaria, testemunhas até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles, os discípulos, olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele, Jesus, subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Uma ideia aqui de anjos do Senhor, verso 11, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E olha a promessa: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês ouviram subir. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que está entre nós, obrigado pela comunhão que o Senhor nos deu. E nós pedimos mais uma vez e de novo, dá-nos beber dessa água da vida que é a tua palavra. Aliás, que seja um lavar regenerador para nossa alma, o nosso coração, o nosso interior. Dá-nos um alimento do céu, no poder do Espírito e na autoridade de Jesus Cristo. Assim pedimos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem central da Bíblia Sagrada é a apresentação de que a vida humana é sagrada. Deus criou seres humanos à sua imagem, e essa criação de Deus, que é o homem e a mulher, tem uma vida que é sagrada. O que significa ser sagrado? Significa que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Diferentemente do que dizem as teorias humanistas que nós conhecemos na escola, estudando filosofia e história, que o ser humano ele é importante por si mesmo, a Bíblia Sagrada tem outra definição. O ser humano é sagrado porque foi criado à imagem de Deus. Em outras palavras, ele carrega em si algumas características do próprio Deus, por isso a vida humana é sagrada. Mas a mesma Bíblia Sagrada vai dizer que esse ser humano, cuja vida é sagrada, ele foi afetado por algo tão terrível, que não afetou só uma das áreas da sua vida,
afetou toda a sua existência. Isso quer dizer que a forma que você pensa foi afetado por aquilo que a Bíblia chama de queda. É um estado moral e espiritual inferior. Você que é a imagem de Deus, que é capaz de fazer coisas extraordinárias por causa disso, também é capaz de fazer coisas terríveis, porque você foi afetado no seu intelecto, os seus sentimentos foram afetados, o seu corpo você sabe que foi afetado, enfim, tudo que há em você foi afetado. São as duas verdades da Bíblia Sagrada. Uma vida que é sagrada porque é a imagem de Deus, e uma vida que também é decaída porque o homem se afastou de Deus. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que a consequência dessas duas coisas é que nós somos capazes de fazer o bem, porque nós somos a imagem de Deus, mas também nós somos capazes de fazer o mal, porque nós temos um coração decaído. O ser humano, por consequência disso, é capaz de fazer coisas belas, artes, quadros, pinturas, obras arquitetônicas, bondade humana. O ser humano é capaz de fazer isso. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Mas esse mesmo ser humano, por ter um coração ainda caído e não totalmente redimido, é capaz de matar, de roubar, de trair, de fazer o mal nas mais profundas instâncias. Esse mesmo ser humano é capaz de amar o bom, o belo e o correto e fazer justiça, porque é a imagem de Deus. Mas esse mesmo homem é capaz de fazer coisas feias, coisas erradas, coisas que envergonham a humanidade. Essas são as consequências da gente viver nessa pressão dos dois lados. De um lado desejamos ser igual a Deus, de outro lado confrontamos a Deus e queremos viver uma vida independente dele. E esse estado de coisas cria dois tipos de comportamentos humanos. Olha que interessante, você está num deles com certeza. O primeiro comportamento humano que revela essa tensão é aquele tipo de pessoa que se comporta assim: olha, eu não sou tão ruim assim, aliás, eu sou uma pessoa boa até. Pastor, é que o senhor não me conhece, mas eu não mato, eu não roubo, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca, sei lá, cometi uma coisa assim muito ruim. Comparado ao resto geral aí das pessoas, eu trabalho, não sou preguiçoso, eu cumpro com as minhas obrigações, eu acho que eu sou uma pessoa boa. A gente encontra pessoas assim, com esse tipo de comportamento e pensamento. Mas também a gente encontra um segundo tipo de comportamento. É aquelas pessoas que já sabem que são muito falhas, que já sabem que erram, que já sabem que não são capazes de acertar sempre. E essas pessoas, às vezes, elas no afã de reconhecer essa sua vida cheia de falhas, elas beiram o desespero e falam assim: olha, é que o ser humano é assim mesmo. Então, eu sei que eu sou falho, que eu sou cheio de pecados, mas como o ser humano é assim mesmo, então eu vou levando a minha vida. Esses dois comportamentos, eles são muito típicos dos seres humanos, mas eles ignoram algumas coisas especiais que a Bíblia Sagrada diz. Por exemplo, essa pessoa que acha que é uma pessoa boa, é uma pessoa iludida conforme a Bíblia Sagrada. E a pessoa que já se reconhece uma pessoa com falhas e vai ao desespero, também é uma pessoa que pode se acostumar com esse estado de coisas e dizer: a vida é assim mesmo. O problema é que a visão bíblica apresentada nas Escrituras, ela não compara o ser humano com a sua bondade e maldade, com a sua beleza e feiura, a outros seres humanos. A Bíblia vai dizer que Deus é o padrão da vida e da santidade humana.
Então, quando a Bíblia olha para o ser humano, ela não compara o João e a Maria, ou o João com a Maria. Ela compara o João com a santidade de Deus e a Maria com a santidade de Deus. E quando isso acontece, esses dois grupos humanos começam a entrar numa situação muito difícil. Porque aquele primeiro grupo humano que diz assim, olha, eu sou uma pessoa boa comparada com o restante das pessoas. Aí vem a Bíblia Sagrada e fala assim, vamos comparar então agora com o caráter de Deus. 10 mandamentos, primeiro mandamento, só há um Deus, e só Ele pode ser adorado. Segundo mandamento, não construa ídolos na sua vida. Não faça da sua carreira um ídolo, não faça do seu dinheiro um ídolo, não faça do seu filho um ídolo, não faça. Terceiro mandamento, não tome o nome de Deus em vão, não use mal o nome de Deus, a bondade de Deus. Quarto mandamento, separe um dia dentre os da sua semana, para adorar ao Criador e para o descanso. Quinto mandamento, honre as autoridades das pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Honre o seu pai, honre a sua mãe, honre o seu patrão, honre as pessoas mais velhas. Como que você está indo até agora, no padrão de Deus? Não parou por aí. Não assassinarás. Sexto mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. Os jovens cabe a pureza sexual. Todo ato sexual fora do casamento é pecado contra Deus. Não é contra nem só você, é contra Deus. Pureza antes do casamento e fidelidade no casamento é o padrão de Deus. Como é que você está indo? Oitavo mandamento, não dirás falso testemunho. Não tem nem mentirinha, nem mentirona. Não assine um contrato que você não vai cumprir. Não dê a palavra que você não vai cumprir. Se você marcou no horário e chegou atrasado, descumpriu esse mandamento. Como que você está indo até agora? Nono mandamento, 10º, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobice. Não cobice o trabalho da outra pessoa, a roupa da outra pessoa, o carro da outra pessoa, o jeito da outra pessoa. Não cobiçarás, que isso é ato contra Deus. Quando nós olhamos esses 10 mandamentos, diante desse padrão de Deus, ninguém escapa. Nem o que achava que era mais ou menos bom, e nem o outro que tinha certeza que já não era bom. Ninguém escapa. É por isso que Paulo vai dizer assim, todos pecaram contra Deus, todos decaíram, todos estão numa situação terrível, e precisam ser resgatados por Deus. E tem mais, a Bíblia Sagrada vai dizer que no padrão de Deus, se você falhou nenhum, falhou em todos. Pode ser que você falou assim, pastor, eu nunca matei ninguém, mas nunca saiu uma mentira da sua boca? Não, mas só foi uma mentira então, falhou em um, falhou em todos. Esse é o padrão de Deus. E diante do padrão de Deus, nós vemos que Deus, olhando para o mundo, não viu um justo sequer. Nenhum ser humano, Elias. Nenhum. Nem aquele que achava que não matava, que não roubava, que visitava o orfanato. Não tem um justo sequer. E aí vem aquela palavra da Bíblia Sagrada que é o centro das Escrituras. Porque Deus, olhando a humanidade nessa situação, amou o mundo de uma maneira tal que Ele provou o seu amor. Como é que Ele provou? Ele nos deu Jesus Cristo, o seu Filho único. Para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus, e nós vamos entender o que é crer em Jesus, não pereça no desespero, não pereça no pecado, não pereça nos aprisionamentos, mas descubra e tenha a vida eterna que Jesus veio trazer. Quando nós entendemos a gravidade da nossa situação,
nós começamos a entender a beleza do amor e da graça de Deus. Quando nós entendemos que a santidade de Deus está tão longe das nossas limitações, a gente começa a entender por que é que nós recebemos tão grande salvação. Agora veja a primeira informação, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Talvez você esteja olhando para mim, se você está me ouvindo pregar mais recentemente, falando, pastor, mas o que significa isso? Que Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho. Pense bem, o significado do amor de Deus por você. Se você imaginasse, por exemplo, que um presidente dos Estados Unidos, por algum motivo de uma força assim extraordinária, fosse tirado das benesses da Casa Branca, fosse tirado todos os seus assessores, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, e de uma hora para outra, essa pessoa, um presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa que a gente conhece hoje, fosse viver numa favela lá da cidade do México, por exemplo, para não dizer das nossas cidades, e viver sem nenhum recurso, sem nenhuma segurança, sem nenhum sistema de saúde, sem nenhum dos confortos que ele vivia na Casa Branca. Se você conseguir imaginar o absurdo disso, isso não chega nem perto do que Jesus Cristo fez. Porque Jesus Cristo deixou o reinado do universo. Ele deixou todo o poder, ele se esvazia para se tornar um ser humano como eu e você. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus deu Jesus Cristo a vocês. Amém, gente? Estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Estão entendendo a grandeza desse amor? Mas não é só isso. Deus nos dá Jesus Cristo, quer dizer que Jesus Cristo provou a morte que era minha, no meu lugar, por causa das minhas culpas e pecados. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, e Deus prova o seu amor por nós, que Ele amou a gente antes que a gente o conhecesse. Tenta entender isso. Alguém dar a vida por outro, sendo que o outro nem o conhece ainda. Isso que significa Jesus Cristo ser dado por Deus a nós. Mas além disso, a Bíblia Sagrada vai dizer que o fato de Deus nos dar Jesus, significa que Ele nos deu e nos trouxe a verdade sobre a vida. Os seres humanos, até Jesus Cristo vir ao nosso mundo, não sabiam o que era vida. As maiores mentes humanas, Platão, Sócrates, Aristóteles, a gente vai pegar os iluministas, a pergunta é sempre assim, o que é a verdade? Ora, se você gostar de história e de filosofia, você vai ver que há 3 perguntas que estão diante dessas disciplinas. O que é a verdade, o que é certo? O que é o belo? É a segunda questão. Entre o belo e o feio, como eu descubro a beleza? Como eu descubro o que é certo e justo? E como eu descubro o que é bom? Toda a humanidade sempre buscou essas 3 coisas. E aí vem Jesus Cristo como um presente de Deus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele é a verdade sobre a vida, que veio ensinar os homens como é que se vive uma vida de verdade. Deus dar Jesus significa que agora os seres humanos vão conhecer a verdade através de uma pessoa. Jesus não só traz a verdade, Ele é a encarnação da verdade, a vida dEle, os ensinos dEle. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus, é que só agora em Jesus a gente pode descobrir o que é a verdade sobre a vida. É interessante, isso me leva ao meu segundo ponto aqui, que Jesus está diante de Pilatos, 2000 anos atrás, e o povo quer que Jesus seja crucificado. Ódio, ruindade, pecado, tudo de ruim diante de Jesus.
E quando levam Jesus a Pilatos, Pilatos faz exatamente essa pergunta: verdade? O que é a verdade? E é interessante que Jesus não responde essa pergunta de Pilatos. Porque se que Pilatos está diante da verdade e não consegue reconhecer isso, então esse é um problema do coração humano caído. E é curioso que quando nós vamos à Bíblia Sagrada, a gente percebe que Jesus não só é a verdade, Ele nos trouxe a verdade de Deus. E essa verdade é a verdade sobre a vida. Aliás, o grande problema nosso hoje, do mundo que a gente identifica como caído, tem a ver com a verdade. Eu conversava com o coral hoje e com a orquestra, e a gente refletia sobre por que o nosso mundo parece que está de cabeça para baixo. Porque a gente não consegue identificar a verdade sobre a vida. Eu perguntei hoje para os músicos e vou perguntar para você. Na cultura pop brasileira hoje, quais são os 2 nomes que estão mais em evidências e que levam mais dinheiro para os meios de comunicação e oferem mais lucros? Se você tivesse a oportunidade de falar, você provavelmente falaria de uma cantora e de um cantor. Mas o cantor a gente não sabe bem se é cantor ou cantora. E a cantora a gente também não sabe bem se é mulher ou é um objeto. Porque nós não sabemos mais o que é a verdade. Perdemos a referência dessas coisas. E é por isso que essa palavra de Jesus se reveste de importância. Porque a verdade tem que ser o padrão do Criador, senão a gente não sabe. E qual é a verdade de Deus em relação ao ser humano? Todo homem é pecador, é a primeira verdade. Nós jamais vamos conhecer Jesus Cristo sem reconhecer que nós somos pecador. Por quê? Porque o padrão é Deus. E para atingir o padrão de Deus, nenhum de nós consegue sozinhos. A segunda verdade que nós entendemos quando nos olhamos para Jesus é que nós estamos sempre tentando ignorar o padrão de Deus para a vida. Veja se esse não é o problema nosso. O primeiro padrão de Deus para a vida é que nós devíamos viver uma vida que refletisse adoração o tempo todo. E é curioso a gente pensar em adoração, porque eu falava com os músicos aqui também, que adoração não é um ato apenas da gente cantar. Eu vou dar uma definição de adoração para você que talvez vai perturbar você um pouquinho. E é bom que isso aconteça. Porque o Evangelho é aquele que tranquiliza os perturbados e perturba os que estão tranquilos demais. Isso é o Evangelho. Adoração é fazer Deus sorrir para o tipo de vida que você está levando. Isso é adoração. Se Deus não está sorrindo para o tipo de vida que você está levando, provavelmente você não está vivendo uma vida de adoração. E o que significa Deus sorrir? Significa que Deus nos olha através do nosso compromisso com o seu Filho Jesus Cristo. Significa que Deus identifica em nós que nós recebemos a sua graça, que nós abraçamos a sua redenção, que nós estamos num processo de transformação da vida. O nome disso é graça. Nós recebemos aquilo que nós não podíamos fazer, mas porque nós recebemos Jesus Cristo, agora a gente vive de acordo com esse tipo de vida. Aquele que mata não mata mais, o que roubava não roubava mais, o que traía não trai mais, o que falava mentira não fala mais, o que vivia cobiçando as coisas não cobiça mais. Veja que isso aí só é possível se a gente viver no Espírito. Aquele que fazia ídolos para si não faz mais, aquele que usava o nome de Deus em vão não faz mais, aquele que não estava guardando um dia para adoração e descanso, começou a refletir falando assim, eu estou roubando Deus. Aquele que não honrava pai e mãe e as autoridades, começou a repensar a vida. Por quê? Nós experimentamos a graça, e a graça faz a gente repensar o tipo de vida que a gente estava vivendo. Mas não é só isso.
Até agora eu estou falando de coisas que talvez tenha preocupado você, porque o Evangelho traz a verdade, e a verdade é, o ser humano é pecador e precisa de um Salvador. E eu estou falando para você que o padrão de Deus é elevadíssimo, e você já percebeu que não tem um homem e uma mulher que consiga atingir esse padrão de Deus. Em alguma coisa nós falhamos, e se falhamos em uma, falhamos em todas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o autor da nossa fé. É algo que Deus, quando você se abre para um relacionamento pessoal, não com a religião, não com a instituição, mas com Jesus Cristo, Ele gera algo em você que você sozinho jamais conseguiria gerar. Isso é fé, é uma esperança sobre o futuro, é uma confiança que há um Deus que cuida de todas as coisas. Isso é gerado em você. A Bíblia vai chamar isso de nascer do Espírito, nascer de novo. Nasceu, mas não é só isso. A Bíblia diz que Jesus é o autor da fé, mas é também o consumador da fé. Aquilo que Ele gerou inicialmente, Ele vai levar adiante. É como uma criança que nasce, e isso já é um ato de milagre da vida, mas não é só isso. Ele vai levar essa criança a ser um belo adulto. É a fé que nasce por um ato de Deus, mas é a fé que é levada adiante por um ato de Deus. E eu fico muito contente quando a gente olha para essa distância enorme moral entre Deus e os seres humanos, mas Deus não fica só aí, porque o Evangelho da graça de Deus não é só justiça. Ele é justiça, mas Ele é amor. O Deus Santo é o mesmo Deus que ama. Um Deus perfeito é o mesmo Deus que dá oportunidade a um imperfeito. E isso é a beleza do Evangelho. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim: o Deus que age em vocês não é o Deus apenas que fala a verdade sobre a vida. É o Deus que gera poder na sua vida para viver a verdadeira vida. E aqui é o papel do Espírito Santo de Deus, o Deus da Trindade. Se Jesus Cristo é a verdade para o ser humano, o Espírito Santo é o poder para viver conforme essa verdade. É por isso que nós não podemos prescindir de estar mergulhados no poder do Espírito Santo. O texto que nós lemos em Atos, e eu queria que você, se tiver aí com a sua Bíblia aberta, abrisse de novo, Atos, capítulo 1, e o verso 8 que nós lemos diz assim: mas vocês, que já conhecem a verdade pela palavra, receberão o que, gente? Poder para viver de acordo com essa verdade. Não adianta você tentar viver a verdade. Você pode conhecer a Bíblia Sagrada inteira. Você pode conhecer os 10 mandamentos inteiros. Você pode conhecer a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento inteiro. É muito bom e necessário, mas isso só não será suficiente. Você precisa de um poder, de um revestimento de Deus para viver essa verdade. É uma coisa que é sobrenatural em você. Então é por isso que o texto vai dizer assim: mas receberão poder. Quando? Quando, gente? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Descer significa entrar dentro de vocês. E no íntimo de vocês, descer para o coração, para as suas entranhas. Quando esse Espírito de luz e de verdade entrar em você, então você vai conseguir viver essa vida, a vida que Jesus veio trazer. É um poder do alto. É esse poder que chega e nos alimenta. Alimenta em nós a vida de Jesus. E é muito interessante que quando nós fazemos parte, quando esse Espírito de Deus vem sobre nós, nós começamos a amar a adoração na igreja.
Porque nós sabemos que a adoração na igreja alimenta o poder do Espírito em nós. Quando nós nos abrimos para essa graça e esse poder, a oração passa a ser uma necessidade para a gente, porque nós sabemos que a oração alimenta esse poder em nós. Quando nós nos damos conta que nós precisamos de um poder renovado para a gente viver, a gente começa a perceber que o Espírito de Deus age em nós, quando a gente se disponibiliza para servir alguém. Opa! Esse aqui ainda não é o poder do Espírito, é só o microfone que está caído. Por exemplo, o Mauro está servindo. Esse é um moço cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, já veio aqui e já ajudou o pregador. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós somos capazes de estar atento a uma necessidade. E o Mauro me ajudou, olha, acabou de acontecer algo, ele chegou e já fez alguma coisa. Quando nós estamos sendo empoderados por esse poder, a gente deixa de olhar exageradamente para a gente mesmo. E a gente começa a enxergar as necessidades do mundo. A gente começa a sentir a dor do próximo. Por quê? O Espírito e o poder do Espírito está sendo internalizado em nós. Ou seja, nós começamos a viver a nova vida de Deus. Amém, gente? É por isso que o Evangelho é para você que veio pela primeira vez hoje aqui nessa igreja. A notícia para você é: Deus ama você. E Deus ama você de tal forma que deu Jesus Cristo para você ter acesso à verdade sobre a vida. E mais, Deus deu o seu Espírito para você ter a força para viver essa vida. Isso é o Evangelho, isso é o centro. Deus deu você poder espiritual. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho não é só uma mensagem do que é certo e verdade. O Evangelho é um poder para você viver a nova vida. Pode deixar assim, depois a gente mexe, pode deixar assim. Não é só uma mensagem. O Evangelho não mexe só com a sua mente, mexe com as suas afeições. O Evangelho mexe com o seu coração. O Evangelho mexe com seus temperamentos. É por isso que você não precisa e não pode limitar-se apenas a uma palavra da Bíblia Sagrada, mas é um poder que emana dela. E como é que esse poder é alimentado? Diante do que nós estamos fazendo aqui. Amém, gente? Se você puder, lembra uma pessoa que está perto de você, na frente, atrás. Você está sendo alimentado hoje por esse poder espiritual. O que você não conseguia fazer, você vai conseguir em nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo. Vai vencer você mesmo, as suas tentações, as suas provações. Porque o Espírito Santo está vindo sobre você. Porque você abriu os ouvidos para a palavra de Deus. Amém, gente? É esse poder espiritual. Você não pode sair daqui como um cristão e amanhã você não ser sal e luz do mundo. A menos que você não tenha se aberto para esse poder. Agora deixa eu dar-lhe uma explicação e eu já caminho para o final da minha mensagem. Tem muita gente sendo dominada pelo poder da cultura e não pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu mostrar para você como essas duas coisas andam assim, mas estão a milhões de distâncias uma da outra. Primeiro você tem que entender que o comum é diferente do normal. Vou mostrar dois tipos de vida aqui. Olha como os 10 mandamentos estão diante da cultura popular. Por exemplo, vamos ver o que é comum e o que é normal. Comum é uma coisa que está sendo feita repetidamente sem juízo crítico. É comum. Tem um monte de coisa que é comum hoje. Por exemplo, coisas que você identifica que eventualmente estão erradas, mas são comuns hoje. Me ajuda a pensar em algumas coisas aqui. A mentira é comum? Agora vamos pensar, a mentira é normal? Por que não é normal? Porque o nome normal remete a uma norma. Normal vem de norma. E qual norma? É um padrão. E agora você já sabe que o padrão da vida é
Deus. Então tem um monte de coisas acontecendo como comum hoje, mas não é normal. Por exemplo, o homem se identificar com uma mulher é comum hoje. Vou perguntar de novo. O homem se identificar com uma mulher é comum hoje? Muito comum, mas é normal? Entendeu? Entendeu o que é cultura popular e a vida no espírito? As pessoas traírem a confiança do outro, traírem o casamento, traírem o relacionamento, trair pela internet, trair pelas redes sociais, é comum hoje, gente. Então, essa é a vida comum caída. Agora, é normal, está de acordo com as normas? Não. E é por isso que você não pode viver uma vida comum. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai viver uma vida normal, mas não comum. Está entendendo o que eu estou falando agora? Agora olha o que é a vida natural. A vida natural é você ser dominado pelos seus impulsos. O que você acha bonito pelos olhos, você quer. O que é belo aos seus ouvidos, você quer. Essa é a vida natural. Agora olha o que é a vida sobrenatural. É você olhar as coisas pela norma de Deus. É você olhar a cultura pela norma de Deus. É você olhar a sexualidade humana pela norma de Deus. É você olhar o que é ser homem e mulher pela norma de Deus. É você olhar a riqueza e o dinheiro pela norma de Deus. Olha só que coisa interessante. As pessoas serem egoístas, quererem juntar dinheiro só para si, se tornarem poderosos e cheios de dinheiro, é uma coisa comum hoje, gente. Mas devia ser normal. Entendeu? A vida no Espírito, ela leva a gente a olhar a vida pelo olhar de Deus. E é por isso que eu quero encorajar você hoje a não ter uma vida comum. Não seja enganado pelo que as pessoas dizem que é comum. Mesmo que 50.000 pessoas estejam dizendo a mentira, ela continua sendo mentira e não verdade. É comum, mas não é normal. Mesmo que trair seja uma coisa que a cultura diga como normal, mas não é normal, ela é comum. Mas os que vivem no Espírito têm os olhos de Deus para enxergar a vida, porque eles andam na verdade. É por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para viver no caminho, na verdade e na vida, você não pode ter apenas informações intelectuais. Você tem que ter um poder gerado dentro de você, o poder do Espírito Santo. Eu termino essa mensagem com o texto que eu comecei. Se vocês se abrirem para a ação de Deus na vida de vocês, vocês receberão o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder vai capacitar a você a fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. E vai também capacitar a você dizer não para as coisas que você precisa dizer e não está conseguindo dizer. Amém, gente? É por isso que entre nós hoje o Espírito está sendo derramado. Toda vez que alguém abre a Bíblia Sagrada e a verdade sobre o Evangelho começa a ser dito, há um poder de Deus fluindo para dentro dos corações humanos. Você pode receber e você pode rejeitar. Se você rejeitar, prepare-se para viver uma vida apenas comum. Agora, se você receber essa palavra de Deus, ela entrar para dentro de você, prepare-se para viver uma vida sobrenatural. Vidas que a gente vê como testemunho de Deus na história. Na Inglaterra do século XVIII, houve um homem chamado William Wilberforce. No momento que a Inglaterra e os países do mundo toleravam e incentivavam a escravidão, homens eram tratados piores que animais, homens eram tratados como bichos ou piores. Um homem viu que aquilo era
comum, mas não aceitou como normal. E diz assim: eu vou gastar a minha vida, o Espírito de Deus virá sobre mim, e enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou lutar contra a escravidão na Inglaterra e todos os lugares do mundo. Só gente cheia do Espírito Santo que faz isso. E a história mostra que William Wilberforce, quando estava no final da sua vida, a escravidão foi considerada proibida na Inglaterra, e a partir daí mudou o mundo em relação a isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso. Gente como Martin Luther King, onde o racismo nos Estados Unidos faziam que as pessoas, os negros não pudessem entrar no mesmo ônibus que os brancos, que um banheiro não pudesse ser compartilhado com outro. Era comum nos Estados Unidos isso. Mas um homem cheio do Espírito Santo diz: isso é comum, mas não está de acordo com as normas de Deus, porque todo ser humano carrega em si uma dignidade por ser a imagem de Deus. E esse homem foi às ruas e fez passeatas e colocou o dedo como justiça sobre o governo dos Estados Unidos, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e você conhece o restante da história. Só gente assim vai mudar o mundo. Só gente assim vai lutar contra o tráfico de drogas. Só gente assim vai lutar contra a prostituição infantil. Só gente cheia do Espírito Santo vai acolher pessoas que são desacolhidas pela sociedade. Só gente que olha e fala assim: pode ser comum, mas não está de acordo com as normas de Deus, portanto não é normal. E aí o Espírito Santo vai vir sobre eles e vai causar uma revolução onde eles estiverem. Amém, gente? Você está disposto a receber essa palavra de Deus? Você está disposto a abandonar o que é comum para viver o que é normal? Você está disposto a abandonar o que é natural para viver o sobrenatural de Deus? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria orar com você enquanto nós vamos cantar ao Senhor.